E a hipertensão arterial tem algumas formas clínicas. A primeira e mais clássica é quando a pressão sistólica e a diastólica, ou seja, a pressão maior e a pressão menor, são elevadas. Essa é fácil de entender. Existem alguns pacientes, principalmente paciente de meia idade, homem, que tem uma pressão maior, uma pressão sistólica normal e uma pressão diastólica aumentada, ou seja, aquela pressão menor. A gente fala 120/80, o que o pessoal gosta de encurtar e chamar de 12/8, seria o 8. O 8 seria a diastólica e o 12, o 120, a sistólica. Então, esse grupo de pacientes que tem essa pressão diastólica mais alta, normalmente é o paciente de meia idade, homem, está muito associado a sobrepeso. Uma das teorias que mais justifica esse perfil de paciente é o aumento da resistência vascular periférica. Existe também o paciente que tem a hipertensão sistólica isolada, ou seja, a pressão maior é a mais alta, só que a menor não é tão alta assim. Muito comum em idoso, às vezes jovem tem isso também por adrenalina lá no talo, mas normalmente é idoso. Idoso que faz esse tipo de hipertensão. Entenda por quê. Com o passar do tempo, você tem um envelhecimento dos vasos. E na medida em que eles ficam mais velhos, eles ficam mais rígidos. Ou seja, eles perdem a propriedade elástica. Vou explicar melhor. Quando o sangue bate no vaso, nós temos uma acomodação elástica, de tal forma que não se aumenta abruptamente a pressão. E quando o coração parou de bater e está relaxando, você vai tendo queda da pressão, você também tem um retorno à estrutura basal e você acaba dando um pumpzinho ali. Pumpzinho não, você dá uma aumentada na pressão. Se o vaso ficar rígido, ele não tem esse movimento de flexibilidade. Ou seja, o sangue bate, a pressão sobe e você não tem aquela retração elástica, despenca. Por isso que tem grandes variações entre a pressão maior e a menor, chamada conceitualmente de pressão de pulso.